Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, vou falar um pouquinho da revista também, né? A gente falou bastante um pouco do projeto, falar um pouquinho como é que a gente organizou o material da revista. Eu acho que a ideia de fazer essa publicação no final do projeto tinha a ver com a gente tentar relatar um pouco de algumas das práticas que a gente teve, algumas das tentativas que a gente buscou exercitar em sala de aula e, de alguma forma, deixar isso registrado. Pelo menos nos meus textos eu busquei muito isso, de uma forma não muito técnica, não muito formal, mas registrar um pouco das sensações do que a gente tentou trabalhar com os alunos e o que deu certo, o que não deu, para que isso possa despertar em outras pessoas que venham a trabalhar também com os alunos caminhos possíveis, né? Quando eu recebi o convite, vou contar um pouquinho como eu cheguei ao Instituto e ao projeto, né? Foi de uma forma inusitada. Na verdade, eu sou diretor de teatro, mas eu nunca tinha trabalhado como professor antes de chegar no Instituto, efetivamente. Eu trabalhava com o pessoal que estava fazendo um curta-metragem e eles iam oferecer uma oficina de contrapartida. E essa oficina seria de teatro para alunos com deficiência visual. Seria uma oficina curta a princípio, daí eu fui ao Instituto com o pessoal da produtora, fui recebido pela professora Diele, ela me apresentou como funcionava o Instituto e tal, e seria uma oficina curta, naquele momento acho que era 1 ou 2 meses, né? Então eu fui meio que às cegas para ver o que acontecia. E chegando lá, eu tive que adaptar o conhecimento que eu tinha de técnicas de teatro para trabalhar com os alunos. Como fazer a adaptação, né? Em geral, nos trabalhos teatrais, a gente trabalha muito com a coisa de demonstrar os exercícios e os alunos observarem para poder repetir, né? Então, ali eu tive que fazer toda uma adaptação de como transformar essa explicação em palavra e principalmente em contato, né? O tato aí era muito importante. Então, essa primeira oficina aqui, eu trabalhei basicamente com alguns exercícios de expressão corporal e a gente fez uma pequena montagem de encerramento. Teve um resultado legal, me impulsionou e daí aí surgiu a possibilidade de encaminhar esse projeto para a embaixada da Finlândia, né? E daí, como eu conversei de novo com a professora Diele e com a professora Ana, eu propus a ideia de trabalhar com o teatro do oprimido, né? Que é uma técnica de teatro que é muito conhecida e que trabalha muitas vezes com grupos que têm essa questão da exclusão, seja uma questão econômica, seja uma questão social, seja um grupo que sofre algum determinado tipo de discriminação, ou seja, a gente partiu dessa ideia do teatro do oprimido. Desde o início eu percebi que a minha contribuição principal para os alunos era tentar usar o teatro como um espaço para que eles pudessem desenvolver um pensamento mais crítico, para que a aula de teatro virasse primeiro um espaço que era para ser lúdico, mas usar a ideia da brincadeira séria, ou seja, usar jogos teatrais, por exemplo, usar a brincadeira como uma forma de desenvolver a questão corporal e vocal, mostrar um pouco para os alunos como naquelas brincadeiras do dia a dia deles, a brincadeira da hora do recreio, ou os jogos da educação física, ali também você consegue trabalhar conceitos que têm a ver com a disciplina, com a prontidão, com a consciência corporal, né? Ou seja, questões que o teatro poderia colaborar para que aqueles alunos desenvolvessem e pudessem levar para o seu dia a dia. Uma coisa que foi muito, que me surpreendeu logo de começo, eu imaginava que quando eu fosse trabalhar com os alunos, que pelo fato de eles não terem a visão, eles teriam outros sentidos desenvolvidos no sentido de compensar isso. Eu percebi que isso acontece muito com a questão da fala, realmente, né? Tanto que uma das frases que o professor Enio sempre me repetia era a ideia de que a fala vence a cegueira. E daí, logo no início do trabalho, eu percebi que o teatro podia contribuir muito para a questão do corpo dos alunos, né? Como os alunos podiam melhorar a sua postura, como eles podiam falar com mais segurança, como eles podiam controlar o seu gestual, como eles podiam encarar uma plateia de frente e dominar aquilo.
Essa era uma das ferramentas que o teatro podia trazer para aqueles alunos. E especialmente essa questão do olhar crítico. A gente sabe que as artes em geral, não só o teatro, mas o teatro tem, historicamente, daí eu volto ao teatro do oprimido, essa ideia de colocar o teatro como um espaço de discussão crítica, de discussão social. O Augusto Boal é um pensador de teatro que discute muito essa questão política e a realidade social. E eu fiquei muito feliz de perceber logo no início que havia um interesse, uma vontade muito grande nos alunos de discutir, de falar. É um espaço que talvez no dia a dia da educação, da sala de aula, fica um pouco deixado de lado pela correria, pela necessidade de dar conta do conteúdo programático. Então eu percebia isso muito e eu recebia muito esse feedback também da professora Jelly, de que aquele espaço de arte é um espaço para se construir um conhecimento, mas ele, antes de mais nada, é um espaço para que o aluno se sinta mais solto, mais livre. Então, eu sempre quis construir as aulas de teatro como um espaço para livre pensamento, para que os alunos pudessem pensar, falar bem, falar mal, desenvolver pensamentos e, através de exercícios de contação de história, exercícios de jogos de memorização, isso tudo foi virando também algumas produções de textos que a gente fez durante a aula, a partir de experiências pessoais dos alunos, a partir de discussões de acontecimentos do momento. E, inclusive, a nossa montagem final ela foi criada um pouco a partir deste jogo, né? Essas discussões acabam virando improvisações de cenas. Os alunos, atores, se colocavam muitas vezes na posição dos personagens das histórias que eles mesmos contavam, que traziam de casa, que traziam do dia a dia, e daí eles podiam vivenciar isso no palco, né? Como um espaço de como se colocar, né? Como eu vou me colocar dentro daquela situação. E a nossa apresentação final foi criada muito em cima disso, ou seja, das improvisações que os alunos fizeram, de textos que a gente havia trabalhado antes na aula de autores conhecidos, né? Um dos módulos muito importantes foi o módulo que a gente trabalhou com contos, com literatura, mas ao invés de a gente pegar simplesmente o conto e montar ele exatamente como ele era, a gente fez improvisações, trouxe as ideias dos alunos, reinventou esse material para que ele pudesse ser deles também, né? Na cartilha eu comento um pouco sobre essa ideia. Eu acho que de que a minha vontade principal era despertar um olhar crítico sobre os alunos, para que os alunos pudessem ter um olhar mais crítico sobre o que eles estavam vendo. Por se tratar de alunos com baixa visão ou de alunos cegos, a gente às vezes cai na armadilha de pensar naquele conceito de olhar, de visão, como algo que eles não dominam. E eu queria mostrar para eles que não, que na verdade a visão, enxergar, não é simplesmente você receber informação de fora e passivamente. A ideia de olhar é eu receber o que o mundo me dá e eu colocar a minha forma de pensar, eu retrabalhar aquilo e eu me posicionar, eu devolver isso ao mundo. Então, o olhar é um movimento que não é de fora para dentro, é um movimento que é de dentro para fora. Então, esse pensamento crítico, eu acho que foi a grande contribuição que o projeto pôde trazer para os alunos, em conjunto com a questão do trabalho corporal. E acho que a revista nos meus textos eu tento abordar bastante essa questão, né? A gente trabalha ainda muito com a ideia do teatro como um espaço em que a gente vai desenvolver a fala, simplesmente, né? Não, eu acho que a gente tem que desenvolver o corpo. O corpo é a nossa ferramenta inicial. E, nesse sentido, o corpo para um aluno com baixa visão, para um aluno cego, ele pode ser trabalhado internamente, ele pode ser dominado, ele pode virar uma ferramenta de expressão, de trabalho e de vivência, como para qualquer pessoa. Eu também queria fazer alguns agradecimentos, especificamente na revista. A gente teve ajuda bem importante da Samara, que fez toda a diagramação e que acompanhou esse processo depois que as aulas já tinham terminado, em que a gente foi fazendo os textos, foi arrumando. A Samara que veio hoje aqui também para ver o resultado da revista. A professora Marina, que esteve com a gente no começo, como professora assistente, ela teve mais da metade do projeto, depois ela teve que sair. E a Marina ocupou um espaço muito importante, acho que nesse tipo de projeto, que é
o do professor assistente, o professor que está ali, que também está aprendendo, que pode virar um multiplicador daquela informação, né? Além da professora Marina, a gente teve, durante o período do projeto, também alguns estagiários que eram alunos da FAP, que também acompanharam as aulas e participaram, que também, no final, trabalharam com os alunos. E a professora Carol, que entrou depois da saída da professora Marina, que na etapa final do projeto trouxe um novo tema também a ser discutido. Até então, as nossas discussões iam muito para as questões políticas, para as questões da realidade social dos alunos, e a gente sabe que também o IPC tem uma ação que é muito importante nesse sentido, que tá ligada diretamente no seu trabalho. E a professora Carol fez um trabalho que abriu também para discussões que tinham a ver com a questão da sexualidade, que é um tema muito complicado de lidar sempre com os alunos, né? Com os alunos novos, com os adolescentes. E a gente desenvolveu muitas discussões que foram importantes no sentido de quebrar certos paradigmas que a gente tem ainda sobre discussões de gênero dentro da sala de aula, sobre visões preconceituosas que a gente sabe que ainda são muito difíceis de trabalhar na escola. E no final também a professora Carol trabalhou diretamente comigo nas montagens, né? Cada turma fez uma pequena peça de 10, 15 minutos e ela esteve ajudando nos ensaios e também na produção de cenário, figurinos, maquiagem. Um ponto muito importante que também eu acho que não está tão presente na cartilha como deveria, e eu acho que é legal falar aqui, é o apoio que o Teatralizando teve no seu dia a dia, tanto da professora Aida, como também do projeto Ver com as Mãos, né? Então, para mim, está trabalhando com os alunos à tarde, e na sala ao lado tem a professora Diele, dando uma retaguarda que foi fundamental. Era uma segurança que para mim foi fundamental, exatamente pelo fato de eu não ter uma bagagem pedagógica, uma bagagem de vivência como professor. Então eu deixo aqui meu agradecimento para a professora Diele. E daí eu posso falar até como alguém que está falando de fora da instituição, né? A gente tem uma visão muito preconceituosa, às vezes, desse tipo de instituição, do ensino, da escola. E é sempre muito inspirador encontrar uma pessoa como a professora Diele trabalhando. E é isso. E também aos alunos, né? Na dedicatória da cartilha eu coloquei uma frasezinha bonitinha de efeito, mas é boa também para terminar a fala. Que a gente colocou assim: aos nossos alunos, que com seu olhar tão especial nos fazem a cada dia enxergar um mundo diferente. Obrigado.